Ok, abra comigo a sua Bíblia, no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1. Para quem não sabe ou não se lembra, hoje é o dia de Pentecostes. Hoje é o domingo de Pentecostes. Pentecostes, normalmente, por via de regra, Pentecostes é comemorado 50 dias depois da Páscoa. E a própria palavra Pentecostes tem a ver com isso, com 50. Então, 50 dias, diga comigo, Pentecostes, 50 dias. 50 dias depois da Páscoa, nós tivemos aqui um grande culto de domingo de Páscoa. E agora, 50 dias depois, estamos no domingo de Pentecostes. E é interessante, gostaria que toda a igreja pudesse saber, conhecer um pouco mais, alguns detalhes a mais sobre o que é o Pentecostes. Vamos entender uma coisa. As festas que Deus ordenou ao povo de Israel, essas festas, elas tinham motivos relacionados à história, à vida dos hebreus. Por exemplo, a Páscoa surgiu com aquele dia em que os hebreus estavam como escravos ainda no Egito, e veio uma praga, e os primogênitos do Egito morreram, mas os primogênitos dos hebreus não morreram. Por quê? Porque eles obedeceram a Deus, ficaram nas suas casas se alimentando do cordeiro. Isso também é um tipo de Cristo. A partir dali, Deus então ordena que eles de ano a ano pudessem comemorar a festa da Páscoa. Então todas as festas de Israel têm uma origem, têm uma razão de ser, têm um motivo para se comemorar. E a festa de Pentecostes, ela nem sempre se chamou Pentecostes. Ela era conhecida como a festa das semanas. Por quê? Era uma festa que era conhecida a festa das semanas, das 7 semanas. 7 vezes 7? 7 vezes 7? Confirme na calculadora. Tá? A festa das semanas, 7 vezes 7, 49. O dia a seguir, às 7 semanas, era o 50º dia, que, portanto, era o Pentecostes. Só que eles não usavam normalmente este nome, usavam a festa das semanas, e o outro nome que usavam era a festa da colheita. E por que foi designado o 50º dia para celebrar a festa da colheita? Era um povo que vivia na base da agricultura, da lavoura. Então, para eles, quem aqui já tem alguns aninhos e já viveu em cidade em que a cidade se voltava muito para a colheita? Alguém aqui já viveu em cidade assim? Tinha festa, a colheita do arroz, a colheita do feijão, a colheita da soja, o povo se reunia na cidade para fazer festa. Aqui, irmãos, as pessoas na cidade grande, e nos dias de hoje, elas nem sabem como que essas coisas surgem. Elas pensam que são feitas em fábrica. Mas é verdade, sabem que foram fazer uma pesquisa com os meninos em uma cidade desenvolvida nos Estados Unidos, e perguntaram para as crianças o que é uma galinha. E eles disseram que galinha, eles identificavam galinha como sendo aquele pedaço de bife do McDonald's. Bife de frango. Isso é uma galinha. Não, mas a galinha animal. Galinha animal? Ou seja, são crianças que nunca viram uma galinha na vida. Só ficam dentro de shopping, só nas cidades com os prédios e tal. Mas este povo aqui era um povo que vivia da agricultura. Então, o 50º dia, o dia de celebrar a colheita, era um dia muito importante. Diga assim comigo, colheita. Qual o dia que Deus usou para que fosse o dia da colheita? Deus fez coincidir com o dia em que eles receberam a lei no Monte Sinai. Quando eles chegaram no Monte Sinai. Interessante que Deus usou o Sinai como a data própria para assinalar a festa da colheita. E esta festa foi comemorada centenas de anos, muito tempo a festa foi sendo comemorada. A festa assumiu depois o nome de Pentecostes, provavelmente isso no 4º século antes de Cristo, ela assumiu o nome de Pentecostes. E toda a gente sabia, olha, qual é o dia
A festa então tinha esses 3 nomes: festa das semanas, festa da colheita, Pentecostes. Algo interessantíssimo acontece aqui. Jesus morreu, Jesus cumpriu uma das festas de Israel, Jesus cumpriu a festa da Páscoa com a sua morte. 50 dias depois da sua morte, foi o dia escolhido por Deus para derramar o Espírito Santo. E você pergunta, mas o que tem a ver o derramamento do Espírito Santo com festa das semanas ou com festa da colheita? Tem tudo a ver, sabe por quê? Porque no dia que Deus derramou o Espírito Santo, os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo. O apóstolo Pedro fez uma grande pregação, e naquele mesmo dia, milhares de vidas aceitaram Jesus. Houve a primeira colheita da igreja. Então Deus, uma salva de palmas para o Senhor. Deus assinalou a primeira colheita da igreja com o batismo do Espírito Santo, com a festa do Pentecostes. Então é o seguinte: poder do Espírito Santo, receber o Espírito Santo, tem tudo a ver com uma posterior colheita. Qual é o tema da nossa mensagem nesta manhã? Pode projetar aí novamente. A bênção do Pentecostes. Está certo? Está escrito corretamente? A bênção do Pentecostes. Qual foi a bênção do Pentecostes? A bênção do Pentecostes foi... Olha, vamos fazer um paralelo aqui. A festa da colheita, ou a festa do Pentecostes, ela foi introduzida na cultura hebraica por causa do Monte Sinai, por causa das leis, por causa dos 10 mandamentos. Mas depois, posteriormente, na nova aliança, a festa da colheita do Pentecostes se identifica com o derramamento do Espírito Santo. Então, agora já não é o ministério da lei que opera na terra, mas é o ministério do Espírito Santo. Quantos aqui estão vivendo a graça no ministério do Espírito Santo? Sabem, eu acredito muito em nós podermos conjugar as duas coisas: a palavra de Deus e o Espírito Santo. Diga assim comigo: a palavra de Deus e o Espírito Santo. Se você só tiver a palavra, vai faltar vida. Se você só tiver o Espírito, vai faltar a matéria-prima, porque o Espírito Santo, ele produz, ele cria através da palavra. Você não pode escolher entre um e outro, ou a palavra ou o Espírito. É necessário que você abrace os dois. Eu quero a palavra de Deus e o Espírito, porque a palavra o Espírito dá vida à palavra. A palavra confirma o que o Espírito está a fazer. E quando o Espírito de Deus nos enche, o que acontece a seguir são vidas salvas. É uma colheita maravilhosa. Sabem? O apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, depois da bênção do Pentecostes, ele recebeu a bênção de Deus. Cheio do Espírito Santo, faz aquela pregação. As pessoas perguntam: o que nós faremos? Ele fala: vocês têm que se arrepender dos vossos pecados e têm que ser batizados. Eles: eu quero 3.000 pessoas batizadas. A partir dali, a Bíblia diz que aqueles 3.000 começaram a entrar num estilo de vida que o poder de Deus tem a primazia. Diga assim comigo: um estilo de vida em que o poder de Deus tem a primazia. Sabem, irmãos, Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. E há uma frase ali da oração que Jesus nos ensinou o seguinte. A frase diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus já é feita, ela precisa ser feita na terra. Só que para que a vontade de um rei seja feita em algum lugar, ele precisa dos seus embaixadores. Uau, presta atenção. Quando o Império Romano combatia e vencia a batalha e conquistava uma terra, um povo, aquele povo agora pertencia ao Império Romano, mas ainda não tinha a cultura do Império. Uma coisa é pertencer, outra coisa é receber a cultura. Por isso, o que o Império Romano fazia? Enviava aquilo que eles chamavam de apóstolos. Entende? Não tem nada a ver com apóstolos de Jesus ou da Bíblia ou do Evangelho. Nada do Evangelho.
Os apóstolos do Império Romano, quem eram? Eram os homens, eram as pessoas enviadas a uma cidade para ensinar a cultura do império. Porque não bastava eles terem soldados controlando a cidade, se a cultura da cidade permanecia a mesma, diferente da cultura do império. Então esses apóstolos iam para dizer o seguinte: nós romanos, isso funciona assim, a hierarquia é assim, as pessoas funcionam assim, o trabalho funciona assim, as taxas, os impostos é assim, a cultura. O que Jesus fez? Jesus veio trazer o reino dos céus à terra. E Jesus disse que o reino já chegou, mas ele agora enviou os seus apóstolos. O que os apóstolos de Jesus começaram a fazer na terra? Começaram a ensinar a cultura do reino. Você deve perdoar o seu irmão. Você deve andar como Jesus ensinou, a segunda milha. Você deve o quê? Ajudar aquele que precisa. Olha, então, qual era o ministério dos apóstolos? Já que o reino de Deus chegou, a cultura do reino precisa ser implementada. E esta é a função da igreja. Então, a partir da primeira colheita dos 3.000, a Bíblia diz que eles adotaram o estilo de vida do reino. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão, na oração, no partir do pão. Então, eles começaram a viver a cultura do reino e começaram a mostrar para as pessoas os sinais do reino, os poderes, os milagres começaram a acontecer. Então, irmãos, o reino da terra, enquanto os apóstolos estavam a implementá-lo, por onde eles passavam, a cultura do reino chegava. E esta é a nossa função hoje, minha e sua. Não basta nós dizermos, Jesus é Senhor, o reino de Deus chegou, mas nós temos que, como apóstolos de Jesus, nós temos que implementar a cultura do reino. Essa igreja que existe para implementar a cultura do reino. Irmãos, e onde houver Pentecostes, vai haver colheita. Diga-se comigo, onde houver Pentecostes, haverá colheita. Sabem, a bênção do Pentecostes é tremenda, sabe por quê? O diabo fez de tudo para que a bênção do Pentecostes se perdesse ao longo dos séculos. Sabe que houve alguns séculos em que pouco se via sobre cultura do reino ou sobre Pentecostes. Mas Deus sempre levanta uma geração que aviva a bênção de Pentecostes, amém? No início do século XX, foi na Rua Azusa, Deus deu um despertar do Pentecostes. A bênção do Pentecostes foi relembrada, foi renovada, foi despertada, e houve uma colheita grande. De lá surgiram as Assembleias de Deus, que fizeram uma colheita de milhões e milhões em todo o mundo, estão a fazer ainda. Diga assim comigo, onde há Pentecostes? A colheita. E nós vamos ter o privilégio agora de não apenas saber que está a haver Pentecostes aqui na MCI, colheita na MCI, não apenas Pentecostes nas igrejas evangélicas, não apenas colheita nas igrejas evangélicas, mas hoje você vai ter o privilégio de ouvir uma pessoa que vai poder nos dizer como que a bênção do Pentecostes também chegou na igreja católica. Queria chamar aqui à frente o nosso amigo Padre Antoine. Vamos recebê-lo com a salva de palmas. O Padre Antoine é um amigo nosso, ele já esteve conosco aqui na igreja em dezembro do ano passado. Quem se lembra que ele esteve aqui? Ele é luso-francês. E o que acontece? Mas ele exerce o sacerdócio dele ali no interior de França. E lá ele é um líder da Holy Spirit House. Inclusive ele está aqui com algumas pessoas desta casa, dessa comunidade, ele vai apresentar depois. Mas eu achei interessante nós podermos ouvir como que a bênção de Pentecostes não vê barreiras, não vê fronteiras, não vê paredes, não vê muros. A bênção de Pentecostes, ela pode chegar em qualquer lugar. Amém? Amém. Fico muito feliz de ver vocês outra vez. Então, eu vou apresentar aqui os membros da minha comunidade, mas, bom, não se entende bem como vocês entendem. Mais um ministério, aquilo que nós fundamos em França, que se chama Holy Spirit House. Eles podem levantar-se aqui. Just stand up, guys. Yeah. Just look at these people. E eu quero também apresentar os meus amigos aqui católicos também, o Zé Maria, a Clara, todos. Levantem-se todos.
eles também estão relacionados com o nosso ministério da Holy Spirit House. E eu apresento-os desde o início porque eu conheço-me, depois fico distraído e esqueço-me disto. Fico tão entusiasmado que depois perco a cabeça, não é? Então, a coisa que é absolutamente extraordinária com o Espírito Santo é que o Espírito Santo tem uma propriedade incrível, ele infiltra-se em todos os lugares. É como a água, não é? A água, não se sabe como é que a água faz, mas a água entra por todos os lados. Basta uma pequena fissura e a água entra, não é? E então isto aconteceu com a graça de Pentecostes, que começou em Azusa Street e que depois se espraiou por todas as igrejas tradicionais. E há um homem que talvez vocês conhecem, ouviram falar muito, Smith Wigglesworth. Era um inglês que era um pentecostista muito, muito, muito forte no Espírito Santo. E ele era pentecostista e não gostava muito das igrejas tradicionais. Era bem pentecostista. E ele visitou a África do Sul e encontrou um homem, um africano do Sul, que se chamava David du Plessis. Talvez vocês já ouviram também falar dele. E então ele profetizou uma manhã, para o David du Plessis, profetizou que ele iria trazer o fogo do Espírito Santo em todas as igrejas tradicionais, ou em muitas igrejas tradicionais, e especialmente para a Igreja Católica. E o Smith Wigglesworth disse para ele: isto é uma profecia que vem do Espírito Santo, porque eu, Smith Wigglesworth, nunca diria isso. Eu nunca diria isso. E é verdade, isto aconteceu. O David du Plessis viajou em todo o mundo e trouxe a graça de Pentecostes em muitos lados, entre as quais na Igreja Católica. E até há fotos do David du Plessis com o Papa daquela época, que era o Papa Paulo VI. Não é? Estamos a falar dos anos 60. Não é? 60, 70. E foi a partir desta altura, finais dos anos 60 e inícios dos anos 70, que entrou na Igreja Católica a graça do Pentecostes e aconteceu nos Estados Unidos. Então era engraçado porque quando o Papa Paulo VI encontrou o David du Plessis, disse: é você o Senhor Pentecostes, não é? Porque era o nome que lhe tinham dado, Senhor Pentecostes. Então ele fez realmente muito para isso. Então, a partir deste momento, começou a haver encontros, inclusive no Vaticano. Isto foi no ano, eu acho, 75, não é? Acho que foi o ano 75. Foi o primeiro encontro no Vaticano daquilo que na Igreja Católica chama-se a renovação carismática. E foi assim que começou e desenvolveu muitas correntes, muitos ministérios, etc. E nós... E eu era um padre católico normal, não é? Agora tornei-me um objeto estranho, não é? Não, mas não tanto, de facto. Não tanto. Mas eu era um padre católico normal até que há uns 9 anos eu recebi a efusão do Espírito Santo e começamos um ministério de cura e libertação. E uma das coisas mais importantes na minha vida foi ter passado pela Inglaterra, porque aí eu conheci outro católico, um senhor casado, que se chama Damien Stein. E ele tem realmente um poder do Espírito Santo absolutamente extraordinário, tem um dom de cura fabuloso, tem um dom de profecia fabuloso, e ele ensinou-nos, os membros que eu apresentei-lhes da Holy Spirit House, vários deles passaram pelo ministério, conheceram o Damien Stein e foram formados pelo Damien Stein. Então, nós nos conhecemos na Inglaterra com o Damien Stein e como na Inglaterra chovia muito, pensávamos que tínhamos que ir para a França. Não, recebemos um chamado de Deus para ir para a França e trabalhar bem no sul, aí no mar Mediterrâneo, onde o tempo é muito bom, onde há muito sol, mas sobretudo onde existe um bispo católico que é muito aberto ao Espírito Santo. E foi aí que começamos o nosso ministério, a Holy Spirit House. E então, isto foi quando começamos, Max, em agosto de 2017.
E agora passamos o nosso tempo a viajar em todo o mundo, fazendo sessões de cura, como por exemplo ontem. Aproveito para agradecer à MCI, realmente, a ajuda da MCI na sessão de cura e de sanação que tivemos ontem, e o vosso papel foi realmente muito, muito, muito importante, não somente para a música, mas também na oração de cura. E, olhem só, ontem tivemos coisas absolutamente extraordinárias que aconteceram, extraordinárias. Tivemos, não sabemos se a pessoa está realmente curada, mas há uma pessoa que, por exemplo, uma mulher que não tem um rim. E então chegou o Espírito Santo com muita força e ela foi para o chão, sentiu um calor muito grande no lugar do rim que lhe falta. Então ainda não sabemos, mas esta senhora disse: eu senti algo tão forte aqui no lugar do rim. Eu estou convencida que Deus criou um rim novo. Aleluia. O Espírito Santo infiltra-se em todos os lados. O importante, irmãos, o importante, isso é o que eu entendi, é realmente aprender a adorar Deus em espírito e verdade. Como vocês, eu gostei muito do culto esta manhã. Gostei muito do culto. Eu vi os que cantavam, os que rezavam atrás, de vez em quando eu olhava um pouquinho para a Assembleia, etc. Aqui eu posso dizer, a minha impressão ao menos, só Deus conhece os corações, mas a minha impressão é que vocês aqui adoram o Espírito, adoram Deus em espírito e em verdade. E por isso vocês têm colheita. Sempre que se adora Deus em espírito e em verdade, acontecem os milagres. Acontece o poder de Deus. Acontecem estas conversões que são absolutamente espetaculares e as pessoas ficam convencidas que têm que dar o seu coração a Deus. Então, ontem tivemos realmente coisas extraordinárias. Houve 2 pessoas que ficaram curadas dos ouvidos. Uma das pessoas, sem os aparelhos, não ouve nada. Depois tirou os aparelhos, ouvia perfeitamente. E várias outras coisas. E então, nós passamos a nossa vida a fazer isso. E o nosso grande desejo, sabe qual é? Bem, temos vários grandes desejos, temos vários. Mas um dos maiores desejos que temos no nosso coração, e eu preciso da vossa oração para isto, é que nós queremos seguir a palavra que o Papa Francisco pediu para os católicos. Ele pediu que em cada igreja católica, que em cada lugar, se desse o batismo do Espírito Santo. Então, o nosso grande desejo é viajar em todos os lados na Igreja Católica para que eles recebam o batismo do Espírito Santo e ensiná-los a atuar no poder do Espírito Santo, na cura, na profecia e na libertação. Amém. E vamos precisar de vocês, talvez. Se vocês quiserem ajudar-nos, nós aceitamos vocês com muito gosto. Se vocês quiserem ensinar os católicos a entrar no fogo do Espírito, a entrar nessa graça que vocês têm, a graça de Pentecostes, a vossa colheita vai ser multiplicada. Amém? Amém. Não sei mais o que dizer, não é? Não sei mais o que dizer. Bem, talvez isso. É importante que rezemos uns pelos outros. E ontem aconteceu uma coisa extraordinária. Estávamos no culto católico. Não é? Estávamos no culto católico. E eu levantei o pão consagrado. E quando eu levantei o pão consagrado, eu tinha muita consciência na minha mente que era um momento extraordinário, porque estavam vocês, os da MCI. Vocês sabem que o Espírito Santo é o Espírito da unidade. É o Espírito da unidade. Os elamitas, os gregos, não é? Os egípcios, enfim, os líbios, muitos estavam aí no dia de Pentecostes. E por isso os apóstolos falavam em línguas e todos entendiam. Não é?
E eu senti ontem no culto que, como estavam os da MCI, era um momento muito, muito forte da unidade. E o Pai dos céus está feliz com isto. Está feliz. E então aconteceu uma coisa extraordinária. Mas quando eu levantei o pão consagrado, quando tinha o pão embaixo, eu senti algo vai acontecer, mas eu não sabia o que era. Eu não sabia o que era. Mas eu senti algo vai acontecer. E quando eu levantei, neste preciso momento, algumas pessoas podem dizer que é uma coincidência, mas no meu espírito eu sabia que não era uma coincidência. Quando eu levantei o pão, neste momento na igreja veio um vento muito forte. Vocês ouviram? Neste momento veio em cima da igreja. Muito, não é? O ruído do vento, como Pentecostes. Isto é uma das minhas teorias, que acho que não é nenhuma teoria, é uma certeza de facto. Que o grande Pentecostes, porque aquilo que aconteceu em Azusa Street é somente o início. É o candy, como se diz em inglês, o rebuçado, não é? É o aperitivo, não é? É somente o começo. Mas o grande Pentecostes virá, grande Pentecostes, a grande colheita virá na unidade das igrejas. Amém. Luteranos, calvinistas, evangélicos, batistas, católicos, ortodoxos, etc. Adorando todos o único Pai dos céus em espírito e verdade. Amém. Amém. Obrigado. Vamos louvar a Deus com uma música, mas antes eu peço que possamos abrir as Bíblias em Joel capítulo 2, Joel 2, 28, pode projetar também. E alguém ajude aqui, por favor, com a viola. O Max, por favor, pode pegar a viola aqui. Alguém ajude o Max a usar a viola aqui. Quem já abriu Joel 2, 28. Olha o que está escrito. E há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. E vossos filhos e vossas filhas, o quê? Profetizarão. Os vossos velhos terão sonhos. Os vossos jovens terão 29. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias derramarei o meu espírito. Próximo. E mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. Sabem? Versículo continua, o 31, por favor. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Próximo. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Somente, esse texto é uma profecia sobre os últimos dias. E a profecia que nós temos e a garantia é que nos últimos dias Deus vai derramar o Espírito Santo sobre toda a carne. Ou vocês pensam que o Espírito Santo chega assim e fala assim, essa igreja aqui é evangélica, eu derramo. Aí tem uma parede, essa aqui não derrama aqui. O Espírito Santo ele não vai desviando. Ou seja, onde houver um coração que clama, haverá a salvação. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião, em Jerusalém, haverá livramento, assim como disse o Senhor, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Amém. O Max faz parte lá da Holy Spirit House, ele vai nos conduzir num tempo de adoração a Deus. Está ok o microfone aqui? Podemos ficar de pé?